Olá, bem-vindos ao nono episódio da segunda temporada do podcast A Voz da Educação. O meu nome é Isabel Pacaete e apresento este espaço que dá voz a projetos, práticas educativas e de escrita e aos docentes na primeira pessoa. Gravamos no Centro Cultural Quinta Magnólia, abrilhantadas por este exemplar da exposição Macaronese e o Lugar do Dragão, parte 2, de Vanessa Christie. A nossa convidada de hoje é uma mulher de fé, criativa, dinâmica e determinada. É professora do primeiro ciclo, concluiu há relativamente pouco tempo formação na área da psicologia, enquanto também gerou, acredito eu, o seu maior projeto pessoal, a maternidade. É dinamizadora e coordenadora do primeiro ciclo do projeto Baú de Leitura no Concelho do Funchal. Bem-vinda, Sofia Pereira. Olá Isabel, obrigada pelo convite. Sim, realmente o primeiro desafio é a maternidade, mas já lá iríamos. Já vamos falar nisso. Muito obrigada pela tua disponibilidade e por estares aqui. Nós já nos conhecemos há muito tempo, Sofia, e eu sempre reconheci em ti uma forte ligação ao mundo infantil. Conta-nos como é que foi feita a tua escolha profissional, primeiro na docência, e agora à qual acrescentaste o mundo da psicologia. Conta como é que aconteceu este percurso até à docência e toda esta caminhada. À semelhança de todos os jovens aos 18 anos, quando vamos para a faculdade nunca sabemos o que é que queremos ser, ou queremos ser muitas coisas, e depois há sempre aquela dúvida. E eu realmente tinha sonhos, quis ser advogada, quis ser psicóloga, quis ser professora, e houve uma altura que eu disse, não, eu não quero ser nada ainda. Eu quero viver mais um pouco e tentar perceber o que é que eu quero realmente. E então comecei logo a trabalhar. Nada de muito seguro, mas para experienciar. Experiência. Exato. E a partir daí, então foi quando decidi. Eu disse, sim, agora vou para a universidade e vou tirar um curso. Mas trabalhaste já na área ligada à educação? Não, ou nem por isso? nada. Okay. Nada. Então foi aí que decidi. Disse, não, agora vamos estudar para cuidar de crianças, para ensinar. Porque no fundo, sendo a mais nova de 5 filhos, portanto, ajudei a criar os sobrinhos. Só para teres uma ideia, já tenho uma sobrinha com 38 anos, que já é mãe também. Portanto, eu via naquilo uma prática, fazia aquilo como uma prática. Depois surgi, sim, realmente fui estudar, continuando sempre a trabalhar, porque era importante. Durante a tua formação académica já foste trabalhando? Já fui mas trabalhando. Já na área da educação ainda não, mas tentava conciliar. Depois, pronto, realmente, como se costuma dizer, arregacei as mãos, meti as mãos na massa e comecei na educação realmente a trabalhar com crianças. É um desafio. Hoje em dia tenho noção que muita coisa mudou. Mas também não só ensino o sistema, mas eu própria também sinto que houve muita coisa que mudou em mim. E esta área da psicologia que tu trouxeste? Ajudou bastante, porque se calhar há tempos atrás havia coisas, situações que eu achava que não seria correto, ou porque que determinada atitude seria assim, e agora consigo ver de forma diferente. Com outros óculos. Com outros óculos. Okay. Com o chamado olho clínico. Exatamente. Portanto, há muita coisa que se consegue relevar e tentar perceber porque que aquela criança é assim. Posso-te dar um exemplo de uns anos atrás. Eu tive um aluno que era um aluno brilhante, com uma caligrafia lindíssima. Meteu-se o Covid. Este aluno ele e pai foram separados da família. Porquê? Porque mãe, irmãos e avô apanharam Covid. E então, para se proteger, o pai e este aluno foram viver para outro apartamento, que por acaso tinham. E eu notava o miúdo quando chegava à escola, muito nervoso, a letra, a caligrafia péssima, e dizia, isto há alguma coisa aqui que não está a bater certo. Então, qual era a causa? A separação, porque
sentia saudades da mãe, dos irmãos e da avó, claro. que é com quem vive. Claro. O stress daquele pai de manhã a tentar preparar aquele filho para mandar para a Sozinho, escola, claro. sozinho. Portanto, o miúdo sentia-se assim um pouco... Claro. E isso reflete-se logo no... Claro. reflete. Tu és uma mulher ativa, dinâmica, mas tu revelas também uma sensibilidade impactante naquilo a que tu chamas momentos meus nas tuas publicações, Sim. onde tu trazes uma vertente muito centrada e muito reflexiva. Como é que tu achas que tem evoluído a tua prática enquanto docente? Já estás a falar um pouco sobre isso, mas desenvolve um pouco mais. À medida que tu cresces nesta tua formação académica, mas também na tua experiência de vida, como é que tu sentes que tem sido este crescendo desde que começaste até agora? Todos os dias eu aprendo algo novo e tento aplicar também algo novo. Porque não podemos, embora haja uma planificação, não podemos simplesmente chegar ali e dizer não, é aquela planificação que está preparada para hoje e vamos dedicar àquilo. Eu tenho a vantagem de estar nas AECs, que são as atividades de enriquecimento, na biblioteca da escola, do primeiro ciclo. Portanto, eu tenho aqui uma vontade, um espaço para poder fazer outras coisas. E às vezes realmente venho com uma atividade preparada, mas depois há um aluno que coloca uma questão e já desviamos, porque acaba por ser mais interessante e cativar a atenção daquele aluno e dos alunos do que dizer, não, agora vamos encerrar a conversa e vamos... Ir ao encontro do que eles pedem. Mas tu dizes, exato. agora não estás propriamente com uma turma. Não mas tenho turma. Neste Tenho momento, turmas. Mas tens tido ao longo da tua vida Sim. toda sempre, não é? Tenho turmas. E, portanto, nessa perspectiva, tu sentes que, quando começaste, por exemplo, eu imagino, eu vejo um pouco assim, porque também na minha carreira de docente, quando comecei, eu sentia que era muito mais inflexível, sentia que era muito Sim. mais, tudo muito mais dirigido, também por insegurança nossa, não é? À Exato. medida que nós vamos ganhando mais segurança, vamos criando mais espaço. E como é que tu dizes em relação a isso? Sim, acabou por ser uma aprendizagem, sem dúvida. E depois, na biblioteca, eu tenho sempre o auxílio dos livros. E os livros é o melhor instrumento que podemos ter para trabalhar com os alunos. E a biblioteca é sem dúvida, costumo dizer que existem 3 elementos na biblioteca. Que é o encantamento, a participação ativa dos alunos e a ligação, acaba por haver uma ligação afetiva com o livro. O que é que se pretende ali na biblioteca? Fazer com que os miúdos gostem, tenham gosto pela leitura. Um dos eventos que nós costumamos fazer nas escolas, e a nível de primeiro ciclo mesmo, e sem ser em primeiro ciclo, organizamos todos os anos a Feira do Livro. Há escolas que organizam pelo mês de outubro, porque é o mês das bibliotecas escolares, e então organiza-se a Feira do Livro. Tenta-se fazer com que haja ali um conjunto de atividades lúdicas, pedagógicas, em que cative e que o livro seja sempre a principal personagem. Já vamos a este projeto, que é o que tu estás a dedicar mais agora, mas eu ainda queria, antes disso, eu queria que tu nos falasses um pouco sobre esta experiência da maternidade, que é uma experiência impactante na vida de qualquer mulher e que em ti certamente também está a ser. Sim. E como é que tu sentes que a tua visão em relação à educação e à pedagogia propriamente foi contaminada por esta tua experiência? Eu não pretendo criar um filho perfeito, mas obviamente eu como mãe, todas as mães queremos o melhor para os nossos filhos. E eu tento aplicar aquilo que eu, apesar do meu filho ser pequenino, que só tem 2 anos e 8 meses, mas como se costuma dizer, de pequenina que se aprende e de pequenina que se criam regras. E hoje em dia, o meu filho, por exemplo, adora ir a uma biblioteca. Portanto, já estás a contaminá-lo com a tua... Exatamente. E o contrário? Tu sentes que a tua visão em relação à educação e em relação à relação com as crianças mudou? Porque costumo dar aos meus alunos muitos exemplos daquilo que eu faço com o meu filho. Aliás, eu quando projeto, por exemplo, o computador
para o quadro interativo, a primeira imagem que lá está é o meu filho. Portanto, os meus alunos todos conhecem o meu filho. E depois já aconteceu situações de nos cruzarmos na rua, no parque. Portanto, eu vou sempre buscar exemplos daquilo que eu faço com o meu filho, eu vou buscar exemplos e transmito. E é interessante porque acaba por sair dali de uma aula desabafos, confidências. E é muito giro. E é interessante tu trazeres essa tua postura, porque às vezes os meninos parece que o professor é assim um ser, um extraterrestre, não é? É muito interessante eles sentirem que nós também temos a nossa família, as nossas angústias, as nossas... Eu acho que isso é muito interessante a nível emocional também. Tu sentes, mas mesmo tendo, tu já disseste, foste a tia, cuidadora, mesmo tendo já essa sensibilidade para o mundo infantil, tu sentes que há um marco, a professora Sofia, antes de ter sido mãe e depois de ser mãe. Tu achas que há alguma coisa na tua vida e na forma como te relacionas com os teus alunos e com aquilo que fazes na escola? Sim, se calhar mudou alguma coisa, se calhar mudou. Uma perspectiva mais, talvez mais empática até com as mães, costuma-se dizer que os professores que não têm filhos são mais diretivos ou são mais rígidos. Pois a experiência de mãe torna-nos um pouco mais... Sim, porque há aquela tal que se costuma dizer, quando fores mãe vais perceber, quando fores mãe vais sentir. E às vezes acontecia situações de um aluno ou uma criança estar a chorar e dizer, é uma baboseira, mas porquê que está a chorar? Hoje em dia não penso assim. Porque também tem aquela parte da psicologia que eu consigo perceber porque que levou aquela criança a chorar. E sim, eu acho que é um complemento muito importante e tem-me ajudado imenso na parte profissional no que diz respeito à educação. Para o teu crescimento pessoal enquanto... Sim, e até mesmo porque eu já fui uma mãe tardia, fui mãe há pouco tempo. E realmente a minha irmã, eu vou dar o exemplo da minha irmã, que a minha irmã dizia que eu era muito acelerada. Portanto, eu tinha tempo para fazer tudo. Hoje em dia eu sou capaz, mas é que sou mesmo. Não, quais são as minhas prioridades? mais seletiva. O que é importante. E neste momento o que é importante é o meu filho. Portanto, a partir daquela hora que eu estou com ele, é com ele até a hora dele ir dormir. É difícil de gerir. Não vou dizer, há momentos que eu pensei estar a brincar com o meu filho e pensar, eu tenho isto e isto para fazer. Penso. Mas é uma ordem de prioridade, não é? É um tempo muito que não se pode perder, porque não volta atrás. Sim, e está a passar muito rápido. Está a passar muito rápido. Mas tem. Mas isso também e se calhar também depois transportas isso para a escola, não é? E quando estás com os meninos também às vezes nós estamos com aquela preocupação e o programa e o que temos que fazer e se calhar também trazes essa consciência de que às vezes é mais importante olhar para uma criança e ouvir-a naquele momento do que adiantar a história que está para contar. E eu costumo dizer que nem tudo que é para nós uma prioridade é no fundo importante. São coisas totalmente diferentes. E há coisas realmente que eu acabo por fazer, se calhar, depois do Gonçalo estar a dormir. Mas também às vezes penso, será que isto realmente tenho que fazer agora? Será que é mesmo uma prioridade? É muito, muito importante. E vamos gerindo assim. E estes momentos que eu já falei aqui, estes momentos teus, tu sentes como uma reflexão disso mesmo, daquilo que verdadeiramente te importa? Sim. E aproveito cada momento. Porque passa tudo muito rápido. E essa sensibilidade eu acho que também é importante trazermos ao mundo e à escola, que a escola tem acelerado muito, não é? Sim, Na quantidade de objetivos, de planificações, de documentos, de relatórios, e isso faz-nos às vezes acelerar e tirar o foco daquilo que tu estás a dizer que é mais importante no momento, não é? Eu costumo dizer que eu considero-me uma pessoa feliz, mas a felicidade é muito subjetiva e cada um entende a felicidade do modo como quer.
E eu digo que sou uma pessoa feliz e considero-me realmente uma pessoa feliz. Talvez porque também sabes aproveitar Exato, cada exato, momento, não é? exato. Trazer essa Sim, presença. sim. Olha, e tu és visivelmente alguém que se desafia. Não és Sim. uma pessoa de agora estou acomodada nisto e pronto. Não, tu és uma pessoa que se desafia e há várias questões, quer no âmbito profissional, quer no âmbito pessoal, que se nota isso nitidamente. E vê-se que a cada novo projeto envolves de corpo e alma. E agora tu já estavas a começar a falar, conta-nos um pouco mais então sobre o projeto do baú de leitura. Que potencialidades é que tu encontras nesse espaço? O que é que tu tens procurado inovar? O que é que tu tens como perspectivas de futuro? Quer como dinamizadora, quer como coordenadora? Qual é que é a tua visão? O projeto BAU de Leitura é um projeto da Alçada da Direção Regional de Educação que já existe há mais de 20 anos. Tem iniciativas regionais, como a promoção da leitura, a escrita, a criatividade pelas escolas. Todas as escolas estão envolvidas no projeto? Não, infelizmente. Não. Infelizmente. É uma escolha da escola? É uma escolha da escola. Da escola ou do professor em si, ou do dinamizador que queira participar. Okay. Portanto, todos os anos, no início do ano letivo, bem, no início, podemos dizer, em outubro é feita uma inscrição da escola a dar a conhecer quem será o dinamizador ou os dinamizadores para desenvolver o projeto ao longo do ano. Eu tenho algumas escolas que já acompanham o projeto comigo já há alguns anos. Já agora tu estás em escola, porque isto é interessante também. Estou na Escola da Ajuda. Okay. É porque o objetivo deste nosso espaço é isto, é partilhar os projetos. Alguns são menos conhecidos, este por ser um projeto da Secretaria que também já tem uma longevidade já grande, provavelmente já toda a gente ouviu falar, mas às vezes nós ouvimos falar e não nos debruçamos bem sobre o que é, ok? É interessante trazer isso. Desculpa te porque, e depois é sempre aquele discurso, é mais um projeto. É mais um projeto se nós quisermos que seja mais um projeto, porque é-nos dado um projeto, mas temos a liberdade de desenvolvê-lo como quisermos. Criá-lo, não é? Exato. E é o que eu tento fazer todos os anos. Pronto, há coisas que são obrigatórias, há um baú de rotatividade, ou seja, as escolas que participam no projeto, cada escola recebe um baú com livros. E esses livros todos os meses vão rodando de escola para escola, as escolas que pertencem ao projeto. Tem sido também uma luta em tentarmos fazer um refresh naqueles livros, porque há livros que são apropriados para primeiro ciclo, mas depois já não são apropriados para o pré-escolar ou para infantários. Eu já tive infantários que tiveram a participar e foi difícil, no meio daqueles livros, portanto, recolher os baús todos e tentar fazer uma seleção desses livros para poder adaptar para o baú do infantário. Sim. Portanto, porque aí tu coordenas também a pré. Sim, okay. As escolas, porque o baú, há várias vertentes dentro do baú. Há a rotatividade dos baús, em que os alunos durante um mês têm esses livros na escola, são explorados da forma como o dinamizador entender. Eu, por exemplo, costumo fazer, tiro 5 livros à escolha, assim, ao calhas, e depois deixo que sejam os alunos, cada turma, porque como eu já disse, tenho várias turmas, cada turma a escolher um livro. E depois, a partir desse livro, deixo que sejam os alunos a escolher o que é que querem fazer. Têm surgido coisas lindíssimas. Mas isso é negociado entre eles, não é? Exato. Desde que sejam eles, porque também é uma forma de lhes dar participação. Claro, e não sermos nós em pouco que vão fazer isto. Claro. Já tive situações de recriar um livro, mas recriá-lo no completo, desde a capa à ilustração, sai coisas muito giras. Já tive alunos que quiseram apresentar um livro, fazer uma peça de teatro. Os alunos adoram a ilustração e temos muitos alunos com muito jeito para a ilustração. E como é que isso funciona em termos organizacionais? Portanto, quanto tempo aqui é? Uma vez por semana? Eu tenho uma vez por semana com cada turma do primeiro ciclo. Neste caso... Durante quanto tempo? 1 hora.
uma hora, porque está. Mas, por exemplo, a nível do segundo e terceiro ciclo, eu sei que são blocos de 45 minutos e é dinamizado de outra forma. É como se fosse um clube. Sim. Os alunos inscrevem-se se querem participar ok. naquele projeto. No primeiro ciclo é diferente. A escola inscreve-se, que vai participar no projeto, e depois tem uma hora consignada para trabalhar. Ok. Da mesma forma que há o inglês, há Claro, a informática, a educação física, há uma hora para Ok. trabalhar o E balde tu, de quando leitura. estás a trabalhar, durante essa hora, tu tens o apoio do professor titular? Não, isso já é outra coisa que depois vamos falar, que já não tem nada a ver ok. com o BAU. Temos algumas orientações em que é-nos dado 3 livros, um livro por período para ser explorado, trabalhado, em que depois há uma prova escolar. E essa prova funciona da seguinte forma: é-nos dado um livro para trabalhar com os alunos. Depois é feita uma prova escolar, que é uma prova de interpretação, uma de escrita e uma de leitura, com vários parâmetros de avaliação. É escolhido um aluno vencedor para representar a escola. Portanto, cada aluno, cada escola que participa no projeto tem um aluno que irá representar a escola depois na fase de conselhia. Depois da fase de conselhia, quando vai para a fase de conselhia, há outro livro que é trabalhado e a prova é nos mesmos moldes, uma de interpretação, uma de escrita e outra de leitura. O aluno que passa na prova de conselhia, porque aqui no Conselho do Funchal, vamos imaginar, temos 5 escolas a participar no projeto. Foi feita a prova de conselhia do Funchal. Houve um aluno, saiu uma escola vencedora. Esse aluno, a semana passada, por acaso, foi a prova regional. Portanto, um aluno de cada concelho realizou-se a prova, por acaso até realizou-se no auditório do Arquivo Regional, na Penteada, e por acaso foi o aluno da Escola de Santana que ganhou. Em outros anos anteriores, houve aqui uma articulação do projeto com o Plano Nacional de Leitura e o aluno, que por acaso, creio eu, se não estou em erro, foi uma aluna do Colégio de Santa Teresinha, que foi ao continente e participou no concurso e ficou em segundo lugar. A nível nacional. A nível nacional. Portanto, há toda uma organização, uma hierarquia. Exato. Mas quando tu falas dos livros que eles escolhem, não estão bem lidos, não é outra questão. Quando os meninos, portanto, são outros livros que vais trabalhando para além disso que é obrigatório. Estes que são obrigatórios são escolhidos entre nós coordenadores, que é escolhido. Este ano, por acaso, para uma forma de homenagear a Matilde Rosa Araújo, foram livros de autoria da escritura. Porque se fosse viva estaria a fazer 100 anos. Sim. E então, uma forma de homenageá-la, o livro da prova escolar foi um livro de sua autoria. É um projeto realmente que tem muito que se possa fazer. Eu comecei a criar aqui algumas dinâmicas porque havia cada coordenador todos os meses prepararia uma atividade, todos os meses, não, por período prepararia uma atividade trimestral. Só que as pessoas que entram, os dinamizadores que entram pela primeira vez no projeto, sentem-se um pouco perdidos porque não sabem o que é que vão fazer, portanto, ainda não sabem que há aquela liberdade de pegarmos um livro, dinamizarmos. Mas como é que funciona isso, os dinamizadores? Ou seja, vocês têm algum tipo de workshop juntos, com o coordenador? Nós temos reuniões, em que nós temos reuniões de coordenadores e temos reuniões de coordenador com os dinamizadores, em que damos alguma orientação, partilhamos informações do projeto. E pistas de quem já está por dentro, não é? Exato. O que é que no Conselho do Funchal começamos a criar? Em vez de haver só essa atividade trimestral, foi pedido a cada dinamizador que, com a ajuda dos alunos, escolheriam um livro
E a partir desse livro iriam criar atividades para serem partilhadas com com as restantes Ok. escolas. Porque essa atividade trimestral não é uma atividade para partilhar com outras escolas. É partilhada, ok, ok. mas de uma forma com que haja mais atividades, haja mais material lúdico, digamos assim. Claro. Porque já houve situações de pegarmos num livro e, em vez de fazer uma atividade escrita, os alunos fizeram um jogo a partir do livro. Claro. O jogo da glória. Portanto, o que se Há pretende. espaço para tudo Exato. o que tu queres. O que se pretende aqui no projeto é dar espaço para a criatividade e imaginação dos alunos. E aqui estamos num lugar disso também, porque aqui no Centro Cultural também há atividades, ateliês criativos a partir de quadros, não é? E portanto, quem diz a partir de quadros, diz a partir de livros e o que é que tu vês em termos de futuro para este projeto? O que é que tu gostavas de implementar? Para já gostaria de que houvesse mais escolas a participar. Do Conselho do Funchal, falo por mim porque é o conselho que eu coordeno. Gostaria que E o que é que tu houvesse sentes mais. que podia ser promotor? Já disseste que muitas pessoas pensam que é mais um projeto e portanto, se calhar a divulgação, se calhar é a melhor parte. Exato. Eu acho que poderíamos, em vez do projeto ser muitas vezes divulgado através de e-mail, eu acho que seria importante no início do ano irmos às escolas e apresentarmos realmente o que é o projeto. Mostrar, até, não é? Mostrar esses trabalhos que resultam, tu dizes, interessantíssimos das crianças, podem motivar outros colegas e quem sabe alguns que estão aqui a nos seguir e a ouvir, podem ficar curiosos e também querer. E, por exemplo, vocês fazem uma mostra desses produtos no final do ano? Eu faço o Conselho do Funchal faz ao longo do ano e o próprio projeto em si tem a página do baú de leitura pela Secretaria de Educação. Pode ser consultada? Pode ser consultada, é muito fácil, entra no Facebook ou mesmo na página institucional da Secretaria, escreve projeto baú de leitura e tem lá toda a informação, não só do primeiro ciclo, como de segundo e terceiro ciclos. Cada ciclo tem o seu próprio projeto conselhio. E então uma forma de divulgar, nós costumamos fazer por vezes passar os trabalhos que vão sendo realizados, vamos passando de escola em escola que participa como exposição, mas também foi criada uma página no Facebook do projeto Baú de Leitura do Funchal, em que todas as escolas que participam e os trabalhos que são realizados são publicados lá. As redes sociais aí também têm o seu papel e ajuda, não é? Exatamente. E ajuda. Olha, este episódio não é à toa, nós estamos aqui com esta imagem de esperança do ninho, não é? E eu acho que os nossos projetos também são ninhos, não é? Começam por uma ideia. Tu dizes que sonhaste com várias profissões, professor e psicólogo era uma delas e tens agora a possibilidade de congregar as duas. E eu acho que quem trabalha no mundo da educação tem muito esta ideia de nós temos sonhos que são ninhos e que nós vamos dando carinho, calor e fazendo crescer os projetos com esta vista de uma educação cada vez mais holística, cada vez mais humanizada. E este episódio sai justamente no Dia da Criança. E portanto, eu gostaria, assim já em jeito de conclusão, eu gostaria que tu trouxesses aqui, que deixasses aqui 2 contributos de reflexão. E o primeiro seria, no teu entender, com esta experiência que tu tens de alguém que está diariamente com crianças, com a tua criança, com as crianças com quem tu trabalhas, quais são as necessidades, os pedidos que tu sentes mais urgentes das nossas crianças de hoje aos adultos? Sejam eles encarregados de educação, educadores no geral. O que é que tu sentes que as crianças estão a pedir, às vezes sem palavras? Olha, de encontro com um livro que eu trabalhei hoje com os alunos, que é A Menina dos Olhos Ocupados, de José Carrilho, em que a personagem do livro abstrai-se de todo o mundo e só vê um computador, um telemóvel à sua frente. E é o que acontece cada vez mais.
eu acho que neste momento as crianças precisam de presença e atenção. Sentir que há a presença do adulto e há a atenção do adulto. E a presença não é estar. Exato, é presença não física, não só física, mas sentir Corpo e alma. corpo e alma. Exatamente. Acho que é isso que é necessário. Ok. E lá está, tu tocaste aí num ponto forte, que já temos trazido também esta temática, mais a nível do terceiro ciclo, porque com os manuais dos teatros e com isso tudo, se bem que no primeiro ciclo também, também já vai havendo essa introdução. E eu acho que as tecnologias têm o seu papel. Nós estaríamos aqui hoje a fazer esta conversa e a poder divulgá-lo. Mas de facto, isso que tu trazes, essa necessidade de presença, de facto, as tecnologias sugam muito a nossa atenção, não é? E não é difícil, nós irmos à procura de uma coisa e depois, entretanto, ficamos presos a tantas outras e quando olhamos para o relógio não queremos acreditar que temos ali 20 minutos que parece que nem sequer sentimos. E se um adulto sentisse, uma criança ainda mais. Mas esse pedido de atenção e de presença é desafiante no tempo de hoje, pelas várias solicitações, mas sobretudo pela tecnologia. E tu sentes que a escola tem feito o seu papel nessa educação? Sim, pelo menos a nível de primeiro ciclo, até porque não é permitido o uso de telemóveis. Eu acredito que sim, porque cada vez mais damos valor ao que é realmente importante, não é? Comunicarmos uns com os outros, partilhamos muito os nossos desabafos entre alunos, discutimos porque é que está certo, porque é que está errado, que atitude deveríamos tomar, nunca criticar, porque eu posso ver de uma forma e quem está daquele lado por cá vê de outra. E os livros trazem isso. E os livros trazem isso. Esse olhar. E quando eu digo atenção e presença, de um exemplo real, porque é a tal situação do que é prioritário e o que é importante, e eu tenho presenciado isto muitas vezes, quando vou a um parque com o meu filho, e há tempos deparei-me com uma situação que realmente ouvia crianças a chamarem pelo pai ou a mãe, e quando me dei conta, eu era a única que efetivamente estava dentro do parque a brincar com o meu filho. E a vê-lo. E a vê-lo, portanto estava presente e a vê-lo. E tudo à volta estavam sentados e de telemóvel. E as crianças tentavam arrastar os pais para dentro do parque para brincar. Nem que seja para, pelo menos, presenciar as conquistas, não é? Já consigo dar este salto, já consigo fazer isto. Por isso eu digo, o que é importante naquele momento, o que é prioritário? Se levamos um filho ao parque, é para desfrutarmos da companhia dele e aproveitarmos aquele pedacinho. Porque para ele, para nós podemos pensar, poderia estar a fazer outra coisa, mas aquele pedacinho que estamos ali no parque é um momento do dia para aquela criança. Por isso eu digo, cada vez mais, atenção e presença. É isso. Eu acho que isso é uma mensagem. Eu acho que toda a gente já ouviu isto, mas eu acho que ainda não estamos, como é que eu ia dizer, ainda não estamos suficientemente despertos para o impacto que pode ter numa criança a sensação de não ser vista. Não é? A sensação de que o ecrã está a consumir muito mais a atenção da minha mãe e do meu pai do que mim. Não é isso? Olha, e Sofia, a outra reflexão que eu queria que tu propusesses aqui era o lado da área dos livros, que é um mundo também que tu todos os dias lidas, e eu queria que tu desses aqui algumas sugestões no teu entender aos educadores no geral, encarregados de educação e nossos colegas, na tua ótica, sobre que formas é que tu sentes que são importantes para cativar os mais pequenos para a leitura. O que eu tenho feito e alguns colegas pelas escolas é deixamos sempre que seja o aluno a escolher o livro e o aluno a seguir, sem apresentar muito, sem desvendar muito o que é o livro, dá dicas. Porquê que deve de ler aquele livro, porquê que gostou daquele livro, mas nunca contando o que é a história do livro.
temos tentado fazer isso e tem resultado. Tem resultado. Entre eles. Portanto, Entre eles. Sim. E eu sim. falo, por exemplo, em relação aos pais, eu tenho presente isto, o meu filho já é muito crescido, mas antes dele saber ler, eu lia muitas histórias e a mim dava-me imenso prazer sentir e despertar a curiosidade que a mãe estava a ler e ele estava a adorar ouvir e estava de gente chegar à altura em que ele também pudesse ler. Sim. E quando ele começou a aprender a ler, dividíamos. Um dia era eu a ler, outro dia era ele. E eu tenho muitas recordações desses momentos que criaram laços. E isso tu estás a dizer nós tocarmos aquilo que sentimos e percebemos a perspectiva do outro. O livro é um ponto de partida para tantos Sim. assuntos ligados à educação, aos valores, ao crescimento. E tu deixarias aqui algumas sugestões de livros que tu gostarias de passar? Estamos a caminhar para a pausa letiva. Olha, E os pais, se calhar, também poderiam ter essa. há um livro que eu costumo dizer que não tem. Este livro, eu acho que é para todas as faixas etárias, que é A Árvore Generosa. A Árvore Generosa. Generosa. É um livro lindíssimo, por acaso trabalhei também agora na parte de dinamização de animação de biblioteca. A partir desse livro também foi feito um trabalho, já agora passo a publicidade, que irá estar patente no dia 19 de maio, uma exposição no Fórum de Mexico. Ok. Quando isto saímos, sair já sim, foi. Mas pode haver outras. Exato. Em que é um projeto geral dos dinamizadores das bibliotecas escolares e é o Jardim de Palavras, cultivando leituras na natureza. Então, fomos pesquisar livros que sejam relacionados com a natureza e não só, em vez de darmos uma aula dentro de uma sala, damos no recreio, damos num jardim. No caso da Escola da Ajuda, temos logo o jardim à frente. Claro. Portanto, tentamos ver outras formas Claro. lúdicas de dinamizar a leitura. E este livro é um livro que eu costumo dizer que é para todas as idades. Não quero desvendar muito, mas se calhar há pessoas que já conhecem, outras não. É um livro que fala de um menino que o seu primeiro amigo é uma árvore. Balançava na árvore, subia aos troncos, colhia maçãs. Neste caso é uma macieira. Práticas que muitas vezes na nossa infância eram banais e que Exato, agora já nem exato. tanto, não é? E esse menino todos os dias saía da escola, corria para a árvore. A árvore era o seu amigo. Entretanto começou a crescer, há a fase da adolescência em que se desenha o coração na árvore. O menino ausenta-se, porque o menino vai para fora estudar e a árvore continua ali. O menino volta, já é um rapaz que quer apresentar a sua mulher e vai casar. E começa a pedir, a exigir à árvore que lhe desse alguma coisa. E a árvore diz que só lhe pode dar maçãs para ele vender as maçãs. A árvore dá-lhe os galhos para construir uma casa. E no fundo, e foi interessante, porque quando eu chego ao fim da história, eu pergunto aos alunos o que é que aquela árvore, aquela história lhes transmitiu. E tive alunos que me disseram que era a mãe, porque a mãe dá tudo. Generosa. Família, generosa, partilha. Saiu um leque de palavras tão bonitas, tão bonitas. Claro. E foi a partir deste livro que foi criado este trabalho para a exposição. Irão estar outros livros, igualmente também com histórias Claro. muito giras, mas este realmente é giro. E a história termina com o tronco da árvore e um menino velho de bengala sentado no tronco da árvore. É lindo. A árvore apoia as idades, as gerações todas. É o ciclo da vida. E é isso, tu dizes Muito mesmo, giro. a natureza traz-nos, a natureza é pedagógica, Exato. por si própria, não é? Exato. Porque estamos dentro de uma sala a falar da transformação das estações do ano e nem poder observar na rua, como tu estás a dizer bem. E os livros também transportam-nos para esse meio. Olha, Sofia, Obrigada. muito obrigada por esta conversa. Queríamos deixar aqui votos de um feliz Dia da Criança. Não só para as crianças, mas também a todos os adultos que não se esqueçam da sua criança interior. Exato. Porque também, se nós não alimentarmos a nossa criança interior, às vezes esquecemos de olhar para as crianças
e de ver o que é que nós sentimos quando tínhamos a idade delas, não é? Exato. Eu acho que fica aqui uma mensagem muito importante, que é de facto sermos ninho, sermos colo e sermos generosos. Generoso. E de facto fazemos isso que a Sofia faz muito bem, porque tu interessas-te por várias áreas, mas neste momento tu sentes que há prioridade, uma prioridade muito grande, que é esta de dar atenção e presença ao teu filho e que Sim. traz esse sentir para a tua prática pedagógica. E eu acho que é importante também nós sensibilizarmos às vezes as pessoas que estão mais distraídas, porque nós estamos todos em ritmos diferentes e ninguém sabe mais do que ninguém. Claro. Estamos apenas a viver momentos diferentes da vida. E então eu acho que é importante ficar aqui esta referência. Não estão a perder tempo cada vez que estiverem presentes com os mais pequenos, porque eu acho que vale mesmo a pena. Obrigada pela vossa atenção e até o próximo episódio.